Olá, ao cabo desses vídeos sobre o papel da mulher na filosofia, eu gostaria de abrir essa reflexão sobre a possibilidade, a perspectiva para nós de uma identidade transcultural. De fato, debruçando-se sobre seu passado no campo das ideias, é preciso que a mulher possa integrar o que lhe vem dos homens, dos filósofos, dos pensadores, de algumas pensadoras como a Hannah Arendt, a Simone Weil, a Simone de Beauvoir, mas também das peregrinações da Heloísa, das visões e das intuições das santas, dos descaminhos das mulheres prostituídas, e alcançar a posição de pessoa sem se sujeitar, ocupar um lugar inteiro, levando em consideração o fato de que para muitas pode ser mais difícil, mais doloroso pensar por si próprias, pois as mulheres foram reduzidas durante séculos à posição passiva de objetos. E essa identidade no qual ela chega, enfim, à igualdade, não deve apagar os tempos sombrios, nos quais as suas antepassadas eram consideradas inferiores aos homens, e ainda o são, no campo religioso em muitos países do mundo. É preciso, portanto, que ela possa tecer uma identidade complexa, no qual ela compõe com a razão, mas também com as suas emoções, por vezes difíceis, sem as recalcar, pois essas emoções, como o medo, a insegurança, têm uma história e remetem a um passado no qual ela não tinha lugar próprio, no qual o pai, Deus, o marido, decidiam legalmente por ela e a autoridade reforçada pela mãe. Isso faz menos de um século. Portanto, é importante que a mulher se conscientize que se ela tem tanta dificuldade em ocupar o lugar, ou se às vezes ela resolve tomar todo o lugar, é porque justamente ela não tinha lugar próprio. Ela não tinha lugar. E na filosofia ela chega como sujeito. Eu, sujeito? Não, eu, pessoa. E incluindo esse percurso doloroso, incluindo o medo, incluindo o tremor das mãos, incluindo a timidez, incluindo a dificuldade de chegar até os outros, nessa posição de pessoa inteira, pensante, atuante, capaz de legislar, de se autolegislar e de desempenhar uma função pública dentro da cidade. A outra questão é, portanto, não se fechar a complexidade da identidade feminina, e a outra questão é a plasticidade dessa identidade. Enfrentar a complexidade do passado necessita a capacidade plástica de resistir, de não ceder aos modelos não intencionais, de desobedecer a essa representação de que nós somos culpados da infelicidade da humanidade por causa de Eva. De resistir, de inscrever novos dados na história e de ir ao encontro da alteridade. Na sua história, como na história da natureza, é preciso conseguir sair do papel de escada para compartilhar o mundo da cena do sentido, do pensamento ético e poder viver plenamente sua plasticidade feminina. Pois a plasticidade não é feminina nem masculina, é uma herança neural que todos nós temos. A plasticidade de criar novas representações é um potencial do cérebro humano.
o que vai constituir um fator essencial para a evolução das mentalidades na nossa área, na área da filosofia. O pensamento humano é plástico. Isso é no mais alto grau, andrógena, ubiquitário e totipotente, segundo Marc-William de Bono, especialista das questões da plasticidade do espírito. Ele não é sexuado na primeira intenção. No coração da experiência vivida e da consciência revelada, o pensamento evolui e tece novas redes permanentemente. Nós somos, de fato, muito marcados pela representação do que deva ser o masculino, do que deva ser o feminino, mas essas representações podem mudar. E elas não são rígidas, presas para sempre a padrões pré-estabelecidos e fatais. Existe um outro lugar, um amanhã para o homem e a mulher no campo da filosofia e da religião, que precisa ser delineado. E a identidade feminina é uma identidade em mutação. Esse movimento foi começado com algumas pensadoras, mas ele ainda está nos seus primórdios e necessita de uma constância cavalheira para que o grau possa metaforicamente circular entre nós e que homens e mulheres tenham ambos seu lugar no diálogo e na busca da verdade. Pois é isso que nós buscamos em filosofia, a verdade. Um diálogo no qual o eterno feminino encontre sua força e espalhe essa afetividade que faz a grandeza da plasticidade humana. Enfim, uma identidade complexa, uma identidade plástica e, eu diria, uma identidade inclusiva. Terceira, outra. Filosofar exige, entre outros modos de raciocinar, um modo dialético, no qual se ultrapassam os contrários para encontrar entre duas posições que se enfrentam uma terceira via, talvez potencialmente escondida e que é preciso revelar, trazer à luz do dia. É o objeto da terceira idade, da transdisciplinaridade. A identidade feminina necessita essa capacidade de ultrapassar as oposições binárias herdadas não intencionalmente, sujeito ou objeto, ativo ou passivo, noturno ou diurno, bem ou mal, razão ou loucura. A mulher herdando das categorias noturno, passivo, objeto, mal e loucura, né? Para poder integrar uma nova identidade, que não nega os aspectos negativos da personalidade, mas que, graças à razão, compõe com essa dimensão mais difícil do humano, que não é nem masculina nem feminina, que é muito diferente de recalcar ou amputar uma parte de si próprio, né? Essa identidade complexa, plástica, inclusiva, se ela é vivida como tal, permitiria à mulher de se reconhecer no campo das ideias, sem ter que se espelhar no modelo masculino. Isso lhe daria novas bases e condições de ser mais ouvida nas capelas laicas ou religiosas, tanto no campo das emoções quanto no campo do pensamento. Após tantos séculos de exílio, no avesso do mundo das ideias. Além do que, esse novo papel poderá apontar para o início de uma verdadeira revolução nas relações entre os homens e as mulheres e assentar os fundamentos de uma cultura em plena mutação. Muito obrigado e eu fico à disposição por e-mail, por chat, para discutir de tudo que eu falei nesses vários vídeos sobre o papel da mulher na filosofia, desejando às mulheres que estão me ouvindo e às que chegam
essa identidade complexa que leva em conta o seu passado e as dores desse passado, uma identidade plástica que é capaz de reformular o passado e de ir adiante, uma identidade inclusiva, capaz de, com afeto, imprimir uma mutação às nossas representações e uma possível cooperação entre iguais em dignidade e direito, homens e mulheres. Muito obrigada.